A Universidade de Aveiro tem um novo espaço, criado com e para a sociedade. Um espaço para a discussão da atualidade e debate de novas ideias. Um espaço para a partilha de conhecimento e de experiências. Um espaço com lugar reservado para si, para todos. Bem-vindo ao Educação à Escuta. Bem-vindos a mais um episódio da rubrica Educação à Escuta, uma iniciativa da Universidade de Aveiro em parceria com a Bertrand Editora. O meu nome é Patrícia Sá e sou investigadora no Centro de Investigação, Didática e Tecnologia na Formação de Formadores da Universidade de Aveiro. O mote para o programa de hoje será Educação, Cidadania e Sustentabilidade, que relação, e pretende-se que seja um convite à reflexão conjunta sobre a situação planetária atual e a importância que a educação e o exercício de uma cidadania global assumem para lhe fazer face. Que percepção temos do mundo em que vivemos? Enfrentamos ou não uma situação de emergência planetária? O que entendemos por sustentabilidade? Qual é o papel da educação na promoção da sustentabilidade? Somos verdadeiramente conscientes do poder que temos enquanto cidadãos? Estas são apenas algumas das questões que poderiam ser usadas para orientar a nossa conversa. Há outras, muitas outras. Para refletir sobre estes assuntos e outros desafios, no Educação à Escuta, comigo hoje estão Ana Isabel Andrade. A Ana Isabel é professora no Departamento de Educação e Psicologia da Universidade de Aveiro, é licenciada em Línguas e Literaturas Modernas pela Universidade de Coimbra e doutorada em Educação Didática de Línguas pela Universidade de Aveiro. Tem sido responsável por unidades curriculares nos cursos de formação inicial e pós-graduada de professores, bem como responsável pela criação e avaliação de cursos. Participou e coordenou projetos de investigação em educação e em formação de educadores e professores. Coordena, desde 2019, um projeto europeu de formação para a educação para a sustentabilidade, TEDS, Teachers Education for Sustainability. Interessou-se por esta temática na sequência da investigação que desenvolveu e orientou sobre diversidade linguística e cultural nas situações de educação e formação, procurando compreender a mais-valia dessa mesma diversidade na sustentabilidade dos ambientes sociais e culturais e na formação dos educadores e professores. Temos também a Ana Milhazes. A Ana tem 37 anos, é socióloga, life coach, ativista, instrutora de yoga, autora do blog Ana Go Slowly e do livro Vida Lixo Zero e fundadora do movimento Lixo Zero Portugal. Acredita que a sua missão é tornar o mundo um lugar melhor e semear pequenas, grandes mudanças para uma vida mais simples, sustentável e feliz. Já realizou mais de 200 palestras e workshops em escolas, empresas e em vários eventos. E temos ainda o José Rosa. O José tem 61 anos, é casado, pai de 2 filhos e avô de uma neta. Nascido em Ovar, mas oliveirense por razões familiares, ali vive desde 1966. Licenciado em Geografia pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, é professor do ensino secundário desde outubro de 1985. Como docente, exerceu vários cargos e funções na comunidade escolar onde se insere, das quais podemos destacar o seu trabalho como diretor de turma, delegado de grupo, coordenador de curso EFA, secretário do Conselho Diretivo, vogal do Conselho Executivo e adjunto de diretora. De 1 de setembro de 1999 a 31 de agosto de 2008, foi diretor do Centro de Formação Senforase, Centro de Formação de Oliveira de Azemais, e desde 8 de janeiro de 2013 é diretor do AVCOA, Centros de Formação da Associação de Escolas dos Concelhos de Aroca, Valdecampo e Oliveira de Azemais. Muito obrigada a todos pela vossa presença e pela vossa participação. E eu penso que o ponto de partida para hoje, para esta conversa, pode ser exatamente este, o momento presente em que estamos, o sítio onde pisam os nossos pés, para daqui olharmos o mundo e podermos partilhar com os outros o que vemos. E por isso talvez o principal e o primeiro desafio seja este. Então, deste sítio onde nós estamos, que mundo é este que nós conseguimos ver? Quais consideram ser os principais desafios que enfrentamos no mundo que hoje daqui vemos? Em relação a esta questão,
Eu penso que o principal desafio que temos é a luta por um bem-estar individual e social. E esse bem-estar tem vários fatores referidos na literatura, referidos por todos, sentidos por todos, mas penso que vivemos o mundo com uma sensação permanente, e hoje mais do que nunca, de insegurança e incerteza face a todos os acontecimentos que temos vivido nos últimos tempos, mas não só, vem-se agudizando. Essa sensação vem-se tornando cada vez mais visível e sentida por todos, o que nos traz a todos um mal-estar, que é um mal-estar do século, penso eu, e que está muito relacionado com um excesso de coisas, mesmo materiais da nossa vida, um excesso de acontecimentos, um excesso de ecrãs, por exemplo. Alguns autores têm vindo a refletir sobre essa questão do ecrã global, e tudo isso nos leva muitas vezes a comportamentos que não são sustentáveis na nossa vida, que acentuam a percepção da instabilidade. Portanto, o desafio que temos pela frente é, de facto, trabalhar com os sujeitos e as comunidades para que elas se sintam mais felizes e com mais vontade de cuidar do outro, do planeta, de si próprios. Penso que este é um grande desafio que a educação enfrenta, sobretudo todos nós, mas esta percepção, também segundo alguns filósofos, por exemplo, do excesso de coisas, do excesso de tudo à nossa volta e da sensação de impotência também face àquilo que vivemos, de impotência de transformarmos e de nos sentirmos melhores com tudo o que nos acontece e com os outros. Sim. Ana, que mundo é este que a Ana vê e quais são os principais desafios que identifica? Primeiro que tudo, eu gostava de dizer que vejo um mundo maravilhoso, não é? Gosto sempre de destacar a parte positiva e sinto-me uma completa apaixonada pelo local que nós habitamos, pela natureza, e não conseguia mesmo viver de outra forma, com esse contacto com a natureza. Acredito que vivemos atualmente num mundo de urgência, um mundo em que é preciso agir já. Tal como a Ana Isabel referiu, eu tenho exatamente a mesma opinião, que é passamos um desafio neste momento por um lado o bem-estar individual e por outro também o bem-estar coletivo, não é? E ambos andam de mãos dadas, e se não cuidarmos de um não vamos cuidar do outro e vice-versa. E aqui eu gosto sempre de trazer a questão do poder individual, que é, há coisas que obviamente eu não consigo mudar imediatamente, não é? Não estão ao meu alcance, mas na verdade contradigo-me aqui um bocadinho que tudo está ao nosso alcance também, ou seja, se há algo na minha vida que não está bem, ou no mundo, há sempre algo que eu posso fazer, por isso é que vem esta questão da urgência em agir já. Claro que muitas vezes nós não vemos os resultados imediatos e acho que essa é um grande entrave, muitas vezes agirmos já, mas acredito que nesta união de forças entre o poder individual e o poder coletivo, nós conseguimos sem dúvida transformar o mundo num lugar melhor, quer para todos os que nos rodeiam, quer também para o nosso mundo interno, face a todos estes desafios que nós passamos atualmente. Obrigada, portanto, um mundo também que traz desafios à dimensão pessoal e à dimensão coletiva também, não é? De nós, seres humanos. E José, a sua perspectiva? A minha perspectiva vai muito de encontro à perspectiva das colegas de painel, e eu acrescentava apenas uma ou duas notas. Primeiro, vivemos numa sociedade em que o ter está acima dos outros valores. E daí, muitas vezes, nós usamos os objetos, queremos objetos sempre cada vez mais modernos, mais tecnologicamente desenvolvidos, mais atualizados. E isso vai acabar por ter consequências, por exemplo, ao nível daquilo que eu leio ali na capa do livro que está em cima desta mesa, vida, lixo, zero. Porque nós estamos a usar, o ciclo de vida dos equipamentos cada vez é mais curto. Até vos posso dar um exemplo. Há dias tivemos um problema com uma das máquinas domésticas e o técnico que veio a casa para a levar para fazer a reparação disse isto muito claramente. Ela já acabou o tempo já o tempo útil de vida está a acabar.
E por isso, provavelmente vai ter que ser uma nova. É uma máquina com meia dúzia de anos. Portanto, os produtos que são fabricados já estão preparados para rapidamente serem lixo. E ao serem lixo vão contribuir para esta situação que nós hoje vivemos, porque é evidente que a nossa atitude individual, eu enquanto cidadão, as minhas atitudes vão contribuir para o eu coletivo, o eu sociedade. Se descartamos facilmente os eletrodomésticos, os equipamentos eletrónicos, os automóveis. Reparem, nós em Portugal temos um parque automóvel dito envelhecido, é verdade. No entanto, se calhar do ponto de vista dos efeitos sobre o ambiente e sobre a sustentabilidade do ambiente, é menor do que naqueles países onde os parques automóveis são muito, muito atualizados, e, portanto, onde rapidamente se faz a substituição de automóveis, que podem vir a contribuir para o lado negro e negativo desta sociedade comum, sustentável, em que as novas gerações, a minha neta, não é por acaso que eu fiz a referência à minha neta, uma pequenina que vai fazer brevemente 4 anos, possa viver melhor do que o seu avô viveu. Sim, esta ideia de futuro, nós pensamos nas questões da sustentabilidade que nos reportam para o futuro e que mundo é que nós vamos deixar também para as outras gerações, para as gerações futuras, no momento em que vivemos agora uma sociedade que é profundamente consumista, que é uma sociedade de trocas, de pressão a todos os níveis. E como o mote deste programa nos remete para as questões da sustentabilidade, e este é um conceito que está presente nos mais variados contextos do cotidiano, ouvimos diariamente falar em sustentabilidade, talvez valha a pena determos um pouco neste início de conversa e refletirmos sobre o seu significado. Na literatura de referência, alguns autores falam de um conceito camaleónico, tal é a diversidade de entendimentos que podemos encontrar, e outros alertam para um uso vazio do conceito, aplicado como chavão e desprovido do sentido. O conceito realmente não é fácil e a polémica há muito que acompanha as tentativas de definição do conceito. Afinal, José, de que é que falamos quando falamos de sustentabilidade? Falamos, na minha perspectiva, de conceitos que têm a ver com aquilo que vamos deixar para o futuro. Porque só pode ser sustentável se eu deixar para o futuro uma situação melhor do que aquela que eu tenho. Por exemplo, nós estamos em Portugal, vamos concretamente a Portugal. Neste momento, nós não exploramos carvão em Portugal. E aqui no distrito de Aveiro, no limite norte do distrito de Aveiro, no concelho de Castelo Paiva, nós temos minas que estão desativadas de carvão. Isto significa que os recursos naturais são finitos. É claro que o carvão, hoje sabemos, 250 anos depois do início da sua exploração, para a sua utilização na economia, na indústria, nos transportes e, portanto, na economia, o carvão hoje sabemos que tem consequências negativas para o ambiente global. Mas a verdade é que o recurso tem vindo a desaparecer. Ora, se nós continuarmos nesta escalada de exploração de recursos naturais, acabamos por, um dia, temos que encontrar alguma coisa para sustentar a população, portanto, a palavra sustentabilidade vem de sustentar a população que vive, quer local, quer planetariamente, de forma a que possamos continuar a viver, porque por muito que se invista na exploração de outros planetas, eu não sei se será muito fácil movimentar muita população para fora deste que é a nossa esfera. Uhum. E, portanto, eu não sei se não temos que pensar seriamente nessa questão e usar os recursos de forma a que os possamos
continuar a utilizar de forma contínua, nomeadamente através da reutilização de muitos dos materiais que extraímos do nosso ambiente físico para outras utilizações. Sim, esta ideia de um princípio de precaução no uso dos recursos que temos disponíveis, da sua possibilidade de manutenção, não é? E de mantermos o uso. Ana, e sustentabilidade? A sustentabilidade, penso que é uma qualidade dos ambientes naturais, sociais, culturais, em que as pessoas se sentem bem e em que existe a percepção de que as necessidades básicas das pessoas estão satisfeitas na relação que mantêm com o ambiente e umas com as outras. Portanto, é também uma procura, ela nunca é como a qualidade. Quando tentamos definir qualidade, o que é qualidade? E nunca chegamos a uma definição, porque ela muda à medida que vamos caminhando. E essa é a sustentabilidade também, mas penso que é também essa procura do bem-estar dos sujeitos, dos ambientes naturais e sociais, mas também culturais, e essa procura quando se faz com ações que têm claramente o objetivo de melhorar a nossa vida e a vida do planeta e, portanto, de promover esse bem-estar com a sensação de que esse bem-estar também é duradouro, não é passageiro, não acaba de hoje para amanhã. Portanto, talvez a sustentabilidade é algo que nós vamos procurando, todos, ou aqueles que agem com esta preocupação e que é uma qualidade penso eu, dos ambientes em que vivemos e que são vários e que são de diferentes tipos, sim, mas que precisam sempre do planeta, porque é nele que vivemos, é nele que estamos e é com ele que temos que viver e temos que viver uns com os outros. Claro, claro. Mas é muito interessante essa ideia de que a sustentabilidade quase nos guia nessa procura, não é? É uma orientação quase, não é? Nós vamos nos dirigindo para e tentando promovê-la. Sim. E a Ana Milhazes, como é que vê esta ideia de sustentabilidade? Viver em sustentabilidade para mim é sobretudo viver em harmonia, ou seja, em harmonia comigo mesma, porque também se eu for sustentável com o planeta e não comigo, também não é suficiente, portanto, acima de tudo, viver em harmonia comigo, com o outro e obviamente com o meio envolvente. E tal como a Ana Isabel disse muito bem, é isso, é um caminho, ou seja, não é um destino. Eu não sou sustentável hoje e já está feito, não é? Checklist, está pronto. Portanto, todos os dias vou tentando que esta harmonia se mantenha, não é? E há uns dias mais fáceis, uns dias mais difíceis, e no fundo passa muito por aquilo que o José disse, que é deixar um lugar melhor, ou seja, a cada sítio que eu vou, eu tenho esse princípio na minha vida pessoal, que é a cada local onde eu vou, eu tento deixar o local melhor do que aquilo que eu encontrei. E muitas vezes quando perguntam hoje em dia, sobretudo porque cada vez há mais marcas sustentáveis e produtos sustentáveis, e quando me perguntam, Ana, o que é que achas que é melhor? Este produto ou aquele, ou este material ou aquele? E aquilo que eu respondo sempre, o mais sustentável é o que já existe. Portanto, se nós conseguimos reutilizar ou prolongar a vida aqui, o ciclo de vida de cada produto, o máximo que nós conseguirmos, isso será sempre o mais sustentável. Portanto, o ideal era que não houvesse lixo, não é? Eu falo no meu livro, a palavra lixo aparece entre parênteses, precisamente porque essa palavra deveria deixar de existir, ou seja, tudo o que nós utilizamos no dia a dia devia depois, quando deixa de ter um fim útil para mim, deveria ser depois reintegrado na cadeia e ser, a partir daí, fazer-se um novo produto e ser utilizado por uma outra pessoa, por uma outra empresa e, portanto, deixar de haver este conceito e tudo poder ser aproveitado e reutilizado. E a continuidade da ação e a continuidade da procura, que aqui foram referidas pela Ana Milhazes, também é um conceito muito interessante, de que a sustentabilidade não se alcança, não é um ponto de chegada, é de facto o caminho, nesta ideia de que o entendimento de sustentabilidade, mais do que o entendimento do conceito, é este o agir na procura de um caminho. E talvez eu gostava muito de introduzir aqui a questão da educação,
porque o mote do programa é relacionarmos a sustentabilidade, a educação e a cidadania, e a educação há muito que é considerada essencial para a promoção da sustentabilidade. E, portanto, ao longo das últimas décadas, em várias iniciativas e compromissos internacionais, é possível perceber a importância que tem vindo a assumir a educação enquanto instrumento promotor da sustentabilidade. E exemplo disso são as décadas, por exemplo, a década da Unesco da Educação para o Desenvolvimento Sustentável e a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, em que uma educação de qualidade surge mesmo como um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Refletindo da vossa perspectiva e, portanto, daquele que é o vosso sítio, Ana Isabel, que papel podem as universidades assumir neste compromisso de ação para com a sustentabilidade? E se quiser mais concretamente, como é que pode a investigação em educação contribuir para a promoção da sustentabilidade? De uma forma geral, eu penso que toda a educação deve ser educação para a sustentabilidade. Ora, a educação é, em princípio, algo que nos leva a construir o bem comum, ou deve ser. E, portanto, toda a educação, às vezes, quando lemos, e de facto a educação para a sustentabilidade é a educação para a paz, para a cidadania, para o diálogo intercultural, para o cuidado com o ambiente. Portanto, a educação para a sustentabilidade é isso tudo e, por isso, é fundamental o investimento na educação. E o investimento em educação, se pensarmos nas universidades, eu poderia dizer que a missão da universidade, que se desdobra em investigação, em formação, em cooperação com a sociedade, em todas essas dimensões, a sustentabilidade deve estar presente. Relativamente à educação, nós sabemos que é preciso muito mais investimento, ou seja, mais recursos para a investigação em educação. A investigação em educação exige mais tempo, exige cooperação com os atores no terreno e isso exige recursos humanos, sobretudo, na minha perspectiva, é essa questão dos recursos humanos e do tempo que nós temos. Pensando, por exemplo, no que fizemos o ano passado, ou há 2 anos, a ação de formação para educadores e professores sobre educação para a sustentabilidade, que foi uma ação que envolveu muitas pessoas, muitos formadores e diferentes centros de investigação. Nós coordenámos, mas o nosso objetivo também era envolver outros centros de investigação que se dedicam à investigação sobre a sustentabilidade. Mas claro que o fizemos sem nenhuma contrapartida do ponto de vista financeiro e o pudemos fazer num ano letivo. Não é sustentável mantermos durante muito tempo, por isso precisamos de mais recursos. Portanto, o papel da investigação em educação para mim é fundamental. Compreendermos o que é verdadeiramente uma educação para a sustentabilidade com os atores no terreno, com os alunos, com as famílias. Por exemplo, o alargamento das parcerias aqui é fundamental. O relatório da Unesco sobre a profissão docente, o último relatório, que saiu agora em 2022, diz-nos, por exemplo, que precisamos de um novo contrato social para a educação. E precisamos de um novo contrato social para a educação porque a educação é cada vez mais complexa e não basta estarmos, e ela não se faz centrada sobre os conteúdos, sobre procedimentos mais técnicos, ela exige outros conhecimentos, exige a mobilização de outros recursos, exige a formação dos formadores e eu penso que isso é fundamental porque, tal como a Ana disse há pouco, eu vejo que é possível fazer muito e nós com poucos recursos vimos com os 25 educadores e professores com quem trabalhamos nas escolas da Aroca, Oliveira das Meias e Valdecambra, o que foi possível fazer nas escolas e a mobilização que foi possível fazer. Portanto, eu acredito que é possível essa transformação, acredito muito no poder da educação. Às vezes pensamos, eu poderia estar noutro local, teria mais coisas, mas não teria tanto esta percepção da utilidade daquilo que fazemos. O único problema é que nós não vemos de imediato os resultados daquilo que fazemos, temos que ser resilientes,
em relação a essa ação e não desistir e continuar sempre. É preciso um tempo, trabalhar em educação, não é? Para vermos resultados precisa de facto de um tempo. Eu vou pegar aqui no que a Ana Isabel estava a dizer e passar a palavra ao José, porque eu acho que a sequência é exatamente esta, é falar das universidades e depois das escolas e dos professores. Como é que as escolas e os professores podem também ajudar nesta promoção nas escolas e em parcerias, como a Ana estava a dizer? A vários níveis, e basta começo por referir a questão dos documentos estruturantes que estão ao dispor dos docentes do ensino básico e secundário. Nós hoje temos basicamente 5 documentos estruturantes. As aprendizagens essenciais de cada disciplina ou área disciplinar, os decretos-leis 54 e 55, que são a base, e depois 2 outros documentos, um deles, a Estratégia Nacional da Educação para a Cidadania e o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. Portanto, estes documentos, que são relativamente recentes, estamos a falar de documentos com 4, 5 anos, alguns deles, são documentos que estão já incorporados, porque se tem feito um grande esforço nas escolas. Eu fui ver alguns dos episódios anteriores da educação à escuta e passei por um em que se falava primeiro do projeto piloto da autonomia e flexibilidade curricular e depois da autonomia e da flexibilidade curricular, que está em pleno funcionamento. Dizia-nos, mais do que a mim, dizia-nos a representante que trabalha comigo para a autonomia e flexibilidade curricular, uma docente que está a trabalhar no CEFAI Avco e que está envolvida também no projeto TEDS, dizia aos conselheiros do Conselho Pedagógico que neste momento já estamos em velocidade cruzeiro. Portanto, as escolas já estão a trabalhar nessas áreas. Portanto, significa que esses mesmos documentos estão a ser apropriados, por exemplo, nos domínios de autonomia curricular, nos DAC. Porquê? Porque, efetivamente, temos que esperar que estes alunos que entraram ou estavam na escolaridade há 5, 6 anos, fazer a sua escolaridade, terminem o seu ciclo para começar a ver alguns efeitos, mas são efeitos a grande distância. Porquê? Porque nós aqui não temos a possibilidade de fazer aquilo que a sociedade civil faz. E pensemos só numa coisa que, se calhar, a mim não me afeta, mas se calhar a alguns de nós pode ter afetado, que é a questão do fumar em determinados lugares. Eu acompanhava os meus filhos na prática desportiva, quando eles eram crianças, adolescentes, e muitas vezes nos pavilhões desportivos o fumo era uma coisa muito complicada. A partir do momento em que se tornou proibido e a proibição levou à aplicação de coimas, ora, nós aqui na educação não podemos fazer isso. Porque não podemos dizer assim, vamos agora ter todos um comportamento que não agrida o ambiente natural, o ambiente construído, porque nós não nos podemos esquecer que também essa vertente da sustentabilidade é muito importante preservarmos a memória e, portanto, o ambiente construído, e estou-me aqui a referir àquilo que eu como geógrafo costumo dizer que espaço e tempo são as duas faces da mesma moeda. Eu não consigo ter o espaço hoje se não pensar no tempo que levou a que esse espaço esteja hoje com o aspecto que está. Qualquer que ele seja. E, portanto, nós aqui não podemos fazer isso, não podemos dizer assim, ok, vamos, a partir de agora, quem não tiver esse comportamento é multado. É difícil. Nós sabemos que até há coimas, há uma coima, e eu há bocado falava de fumar, que pode ser aplicada ao prevaricador que atira a sua beata fora. Simplesmente nós não podemos ter um agente da autoridade atrás de cada pessoa para fiscalizar, porque senão também temos que ter um agente da autoridade atrás do agente da autoridade, porque somos todos seres humanos. E, portanto, isso é uma questão. Portanto, a educação vai por aí, vai pela formação, portanto, nós trabalhamos muito, porque, vamos lá ver, muitas vezes na formação inicial estes temas não são tratados, ou sobretudo não foram tratados porque não havia possibilidade de os tratar, porque tínhamos outras concepções. E, portanto, a formação contínua dos profissionais da educação, mais do que até dos professores, educadores e professores, dos profissionais da educação, tem de passar por aí. E felizmente que temos vindo a fazer esse tipo
a ter tido essa oferta, com situações como esta com que nós trabalhamos aqui na Universidade de Aveiro, mas também com outros, com os próprios municípios, os territórios. Estou a pensar, por exemplo, e depois se calhar podemos desenvolver essa ideia, do trabalho do Arouca Geoparque, ou estou a pensar, por exemplo, no trabalho que o Centro de Educação Ambiental de Valcambra faz, ou até o Parque Molinológico em Oliveira das Mães também faz, e que ajudam, de alguma forma, a fazer formação para que quem trabalha na formação das crianças e dos jovens possa ficar capacitado, ou melhor capacitado, para tratar destes temas. As parcerias entre diferentes entidades também Fundamentais. São fundamentais. São fundamentais. E a questão de como a formação de professores também oferece, digamos assim, a oportunidade de desenvolvimento de novas competências aos professores. Que há imensos projetos nas escolas de educação para a sustentabilidade. Reparem, há imensos. No meu território, todos os 7 agrupamentos têm bandeira azul. Há imensos projetos. Perdão, bandeira verde. Sim. A bandeira azul, estou a pensar em Mira. Das escolas, sim, mas a As bandeira bandeiras associada aos Porquê? projetos de Porque há um sustentabilidade. conjunto de projetos, há um conjunto de atitudes, de práticas, por isso é que eu falava há bocadinho também nos profissionais da educação, que visam as questões da sustentabilidade, claramente. Sim. Claramente. Também há pouco estava a falar dos documentos que são enquadradores e orientadores, e na Educação para a Cidadania temos também um documento específico de educação ambiental para a sustentabilidade, que é muito interessante podermos ter, há relativamente pouco tempo, um documento que exemplifica formas de formar Posso acrescentar aqui. Há 8 dias atrás recebemos uma indicação da parte da Direção-Geral da Administração Escolar, isto eu estou com referência à data em que estamos a gravar esta sessão, como é óbvio, para a Estratégia Nacional da Mobilidade Sustentável, ciclável. Sim. Eu já conheci este projeto porque, de alguma forma, também estou ligado às questões da utilização da bicicleta e vamos avançar para aí, com formação. Sim. Com formação também para os profissionais da educação. Sim. Porquê? Porque se entende que temos que mudar o paradigma. Sim. E há uma estratégia nacional para isso, no qual a educação também é chamada. E, portanto, sim, quer a Direção-Geral da Administração Escolar, quer a Direção-Geral da Educação, também estão a trabalhar. E claro que nós, escolas públicas, que estamos dependentes do Ministério, temos que dar resposta a essas solicitações. Sim, mas a educação realmente identificada como essencial para a promoção de mudança de comportamentos, não é? Para mudar comportamentos, e a formação de professores também como essencial para que eles também possam, de uma forma de facto competente, não é? Intervir nesse sentido. Claro. É claro que nós professores, nós técnicos superiores, temos uma enorme capacidade de autoformação, porque a temos, somos pessoas com formação e, portanto, capazes também de procurar e fazermos autoformação, mas muitas vezes é importante termos o especialista, aquele indivíduo que vem e trabalha connosco. Deixem-me só dar um pequeno exemplo, já estou a falar há bastante tempo, mas há bocadinho falei do Geoparque, o Geoparque Arouca, a Associação Geoparque Arouca, que é uma das parceiras do centro que eu dirijo, no último ano, fez uma coisa que basicamente eram 12 meses, 12 temas, um tema por mês, webinars ou então sessões de trabalho de campo, etc, etc. Em dezembro passado, eu tive a oportunidade de participar numa atividade que foi um sábado, que tem este título: Os musgos fora do presépio. Isto tem várias leituras. E uma delas tem a ver mesmo com a sustentabilidade e com a não agressão dos espaços naturais pela colheita de musgo para fazermos presépios. Porquê? Porque nós temos, quem orientou
essa formação foi um especialista, um professor da Universidade de Lisboa, que tem trabalhado no território Serra da Freita. Muitas vezes nós temos espécies de musgo endémicas e outras que estão no livro vermelho das espécies ameaçadas. E ao colhermos essas espécies, porque fica muito bonito no presépio que eu monto lá em casa, na escola, aqui, além, estamos a contribuir para o seu desaparecimento. Coisas simples. Do dia a dia. Do dia a dia. Sim. Portanto, a formação e a importância da formação. E de termos o conhecimento. Porque necessário, sim. há um especialista, aquele que investiga, e falamos, estamos em presença de especialistas que trabalham num centro de investigação. O especialista vem ao terreno e trabalha com aqueles que depois vão desmultiplicar. Portanto, isto é no fundo, uma formação em cascata. Sim. A importância, este tipo de importância da formação. Sim. E Ana, no seu livro Vida Lixo Zero, a Ana assume que procura inspirar a mudança e partilha com o leitor o seu percurso pessoal, deixando sugestões muito práticas de como em várias dimensões da nossa vida podemos reduzir e muito os resíduos que produzimos. Um bocadinho como estávamos aqui a falar, as ações do dia-a-dia, aquilo que fazemos cotidianamente. Ana, que inquietações foram estas que a levaram a mudar de vida e a escrever este livro? Eu antes, Patrícia, queria só acrescentar um bocadinho em relação àquilo que foi falado da formação. Aquilo que eu noto mais quando vou às escolas, às universidades, para já eu acho que todos os cursos deveriam ter uma disciplina focada na sustentabilidade, qualquer um. E até mesmo aqueles que estão na área do ambiente, seja a engenharia do ambiente e tudo mais, aquilo que os alunos me dizem quando eu vou às universidades e às escolas é: oh Ana, ninguém fala disto que tu falas nos cursos, ou seja, o que eu sinto que falta aqui é muito ligar a teoria com a prática, ou seja, o chamado walk the talk. Muitas vezes, mesmo tendo especialistas que vão falar nos assuntos, às vezes o que acontece, vamos imaginar, um especialista convidado, não é? Vai à universidade, mas depois vai embora, e depois não há essa ligação entre aquilo que a pessoa deixou lá, não é? E depois continuarmos esse legado, digamos assim. E muitas vezes eu vejo isso. Ou seja, vou dar assim um exemplo muito, muito prático, que é, vamos imaginar que eu vou a uma escola, estou a falar de tudo o que nós podemos recusar, não é? O que é que podemos deixar de utilizar, e levo uma garrafinha de água de plástico descartável. Não faz sentido, não é coerente. E eu acho que muitas vezes é isto que falta, que é, às vezes os alunos têm o conhecimento sobre a parte teórica, e como é que, ou seja, a importância de cuidarmos do planeta, dos habitats naturais e tudo mais, mas depois na prática o que é que eu faço? Como é que eu coloco as mãos na massa? Então eu sinto que falta muito isso. E uma das coisas que eu tento insistir sempre nas minhas intervenções é esta importância do recusar e do reduzir, porque fala-se muito na reciclagem, não é? Fazermos a separação para depois o lixo seja reciclado, mas acima de tudo, para mim os 2 R's mais importantes são recusar e reduzir, e já se falou muito ao longo da conversa na sociedade de consumo em que nós vivemos, e esta questão, o termo da sustentabilidade que tem aparecido agora muito na moda, não é? Por um lado é bom, por outro também é mau, porque depois entra-se aqui num greenwashing e o termo até perde a sua importância, não é? Quase que deixamos de ouvir quando se diz essa palavra, porque é tão banal que já nem sequer ligamos. E então a importância aqui de, em vez de continuarmos a consumir, porque muitas vezes é essa a solução que se ouve, que é, não, nós vamos continuar a consumir tudo igual como consumimos enquanto seres humanos, mas vamos tornar agora, ou seja, substituir as coisas que nós utilizamos por coisas mais sustentáveis. Essa não é a solução, porque isso foi exatamente o problema que nos trouxe até aqui onde estamos hoje. Portanto, a solução será sempre recusar e reduzir aquilo que nós já utilizamos, e muitas das coisas nós nem precisamos, na verdade. E no fundo, voltando à questão que a Patrícia me colocou, é exatamente isso, ou seja, a minha caminhada levou-me exatamente a este ponto onde estou hoje, ou seja, eu fui seguindo um percurso muito tradicional, portanto eu estudei Sociologia na universidade, fui sempre instruída nesse sentido, aliás eu nem sequer sabia que não podia não ir à universidade, de tal a forma como fui educada, achei que toda a gente tinha que ir. Depois acabei por trabalhar 10 anos no mundo empresarial, embora não tenha seguido a minha formação de base, trabalhei quase sempre em informática e fui fazendo várias coisas diferentes, mas achava que a vida era só aquilo, ou seja, há mais ou menos 10, 11 anos atrás,
e eu tinha conquistado tudo aquilo que a sociedade e os meus pais me disseram que eu devia conquistar, portanto um ótimo emprego, tinha comprado casa há relativamente pouco tempo, adorava o que fazia, adorava os meus colegas de trabalho, tinha também uma relação estável e portanto a sensação que eu tinha era que tinha cumprido, como eu costumo dizer, os requisitos todos da checklist. Só que eu não me sentia feliz e portanto a sensação que eu tinha quando chegava ao final do dia, olhava para o relógio, é que dizia muitas vezes para mim: caramba, vai-se repetir tudo outra vez amanhã, e viver não pode ser só isto, tem que haver algo mais, e portanto foi essa busca por algo mais que me levou a descobrir o minimalismo. Eu só conhecia o minimalismo enquanto estilo de decoração e arquitetura, não é? E percebi que havia esse estilo de vida aplicado, havia esse conceito aplicado ao nosso estilo de vida. E eu lembro-me que na altura tinha feito até vou tentar contar assim a versão resumida, que a história é bem longa, mas eu tinha feito uma lista de compras com material da organização que eu queria comprar para organizar coisas que eu tinha em casa. Até que descobri um blog americano sobre minimalismo que dizia qualquer coisa como: não faz sentido nós comprarmos coisas para organizarmos coisas que temos em casa que não utilizamos. O que faz sentido é livrarmos dessas coisas que não usamos. Eu na altura foi aquela luzinha que se acendeu, claro que já na altura com bastante consciência ambiental, portanto não me fazia sentido pegar nas coisas e que não usava e deixá-las cá fora, não é? Junto ao caixote de lixo. Portanto fui perguntando junto de amigos e familiares e instituições que eu na altura já apoiava, o que é que as pessoas precisavam, não é? Mas a partir desse momento a minha vida nunca mais foi igual. Portanto eu rasguei a lista de compras, portanto poupei imenso dinheiro, e reduzi imenso a quantidade de coisas que eu tinha em casa. Eu comecei pela roupa e pelos sapatos, eu era altamente viciada em compras. Sempre que digo isto é uma sensação muito estranha, porque parece que eu estou a falar de outra pessoa, e o que eu costumo dizer é: se eu tive cura, qualquer pessoa tem. Portanto, os meus fins de semana eram passados em centros comerciais a ver todas as lojas, eu sabia as coleções todas de cor, e hoje em dia não coloco o pé num centro comercial, a não ser que seja mesmo uma coisa obrigatória, que eu não consiga encontrar algo que procuro noutro sítio. E foi muito curioso, porque isso foi passando depois para todas as áreas da minha vida, e mesmo até para a parte não física, portanto tudo o que é compromissos, às vezes relações que nós temos com determinadas pessoas, que nós sabemos que até nos trazem um bocadinho para baixo, não é? Tudo isso acaba por ser lixo, não é? Já não é um lixo um bocadinho mais emocional, digamos assim, mas tudo isso é lixo, é considerado lixo. E portanto, ao fazer esse percurso, aquilo que eu posso dizer é que eu ganhei imensa qualidade de vida, eu ganhei imenso tempo acima de tudo. Eu costumo dizer que o tempo é o recurso mais precioso que nós temos, e acabei por ganhar imenso tempo, portanto eu basicamente deixei de consumir. E depois, uns anos mais tarde, em 2016, dá-se assim outra mudança na minha vida, portanto eu estou literalmente a olhar para os vários caixotes de lixo que eu tinha, e aquilo que eu tinha em grande quantidade eram os resíduos orgânicos e depois as embalagens de plástico. E então, no fundo, foi a partir daí que eu comecei, mais uma vez, fui para a internet pesquisar informação e escrevi mesmo como é que eu posso reduzir a quantidade de lixo que produzo. E só encontrei conteúdo em inglês na altura, e no fundo foi um bocadinho isso que me levou a criar o Grupo Lixo Zero Portugal. Primeiro porque eu sentia muito sozinha, achava que era a única pessoa em Portugal, estamos a falar em 2016, que estava preocupada com estas questões. E depois também, à medida que eu ia descobrindo o que é que eu podia fazer na prática, lá está, como é que eu podia, por exemplo, fazer as minhas compras a granel, como é que eu podia fazer compostagem ou entregar os meus resíduos orgânicos a alguém que fizesse compostagem. No fundo, aquilo que eu ia descobrindo, eu queria também partilhar com pessoas que estivessem interessadas nestes temas, e portanto foi um bocadinho de forma também orgânica que foi criando o grupo e que se foi criando uma comunidade também à volta destes assuntos. E no fundo tudo isto depois levou digamos que foi um processo bastante gradual de deixar a vida que eu tinha antes. Não que eu não acredito que seja possível ter, ou seja, eu acho que é possível nós termos um estilo de vida mais sustentável, continuando a ter um emprego das 9 às 6, não é? Muito formatado, continuarmos a seguir a checklist. Se isso for o que nós queremos para a nossa vida, não é o que eu quero para a minha, e foi por isso que mudei completamente. E em 2017 eu falo dessa experiência no livro. Acima de tudo eu queria que o meu livro fosse, lá está, muito prático, e que as pessoas percebessem como é que na prática eu consigo ser mais sustentável comigo e com o planeta. E portanto eu não era nada sustentável comigo, por isso é que eu falei desse assunto no início. Eu fazia tudo direitinho, as compras a granel, produzia pouquíssimos resíduos, mas trabalhava muitas horas na empresa onde estava. Portanto, eu quando me despedia, eu trabalhava 12 a 14 horas por dia na empresa, geria várias equipas e depois ainda tinha todos os meus projetos paralelos, dava aulas de yoga, fazia workshops e palestras já na área do lixo zero e do desperdício zero, ainda escrevia no meu blog, portanto fazia imensas coisas, e como eu costumo dizer, isto só podia correr mal, ainda bem que correu. Em 2017 foi-me diagnosticado burnout e depressão, e portanto é nessa altura que eu decido dar o salto, ou seja, foi ali um empurrãozinho da vida, dizer: Ana, não dá para ir por aqui. E portanto desde essa altura que de facto eu posso dizer que vivo em
mais em coerência, não é? Portanto, no fundo, aquilo que eu digo é exatamente aquilo que eu pratico em todas as esferas da minha vida, porque de facto não era assim. Eu acho que é possível fazê-lo de outra forma, ou seja, mesmo como eu estava a dizer, termos um emprego das 9 às 6 e tudo mais, é possível há imensas práticas sustentáveis que nós conseguimos trazer para o nosso dia-a-dia. Às vezes eu acho que as pessoas ficam com a ideia um bocadinho errada de que é um estilo de vida muito mais caro, eu vou gastar muito mais tempo porque eu tenho que começar a fazer agora os detergentes todos em casa, a fazer as minhas receitas todas em casa. Não necessariamente, ou seja, mesmo tendo conforto, como é óbvio, praticidade, não é? Porque eu sei que todos nós vivemos vidas aceleradas, nós conseguimos ainda assim implementarmos práticas mais sustentáveis. Só para terminar, aquilo que eu também queria dizer, acima de tudo, se eu pudesse, em todas estas mudanças que eu vou fazendo ao longo dos anos, trazer só uma dica de como é que nós podemos viver de forma mais sustentável, eu dizia que é viver mais devagar. Porque quando nós vivemos mais devagar, nós estamos atentos a tudo aquilo que nos rodeia. Portanto, se eu vou ao supermercado com um bocadinho mais de tempo, não precisa de ser com muito tempo, mas com um bocadinho mais de tempo, eu já tenho tempo para levar os meus sacos e os meus frasquinhos. Eu já tenho tempo para reparar nas prateleiras e ver, porque normalmente o que está abaixo ou acima acaba muitas vezes ou é mais barato ou tem menos embalagem, não é? Porque tudo o que está ao nível dos olhos é exatamente aquilo que querem que nós compremos. Portanto, é um bocadinho dar quase um passo atrás e refletir. Eu preciso mesmo disto, não é? Porque se nós pensarmos bem, a publicidade que nos aparece pela televisão, hoje em dia pelas redes sociais, não é? Porque eu não tenho televisão, mas ainda assim chega muita publicidade pelas redes sociais, mesmo até em conversa com amigos, não é? A mensagem que nos está sempre a passar é: você não é suficiente. Sempre, sempre. Você precisa do detergente XPTO que lava não sei o quê, você precisa, agora vai ter filhos, precisa de um carro maior, você precisa da roupa não sei o quê, você precisa do creme. Então é muito difícil, vivendo um estilo de vida corrido, e ter esta mensagem aqui, em inglês não é uma expressão que é in the back of our minds, em português fica um bocadinho estranho, né? Ter atrás da cabeça, mas se nós pensarmos bem é um bocadinho isso, uma mensagem constante que me diz não é suficiente e precisas disto e precisas daquilo. Então eu sei que é difícil fazer este stop e dizer, ok, se calhar eu não preciso, se calhar eu preciso de refletir melhor se efetivamente isto me faz falta, se efetivamente isto é uma necessidade ou é um prazer extra, um complemento. Então acho que quando nós damos esse passo de viver mais devagar, já não há volta atrás, ou seja, nós começamos a ter, e no fundo é uma liberdade, que é, eu sei que se eu quiser comprar algo, eu vou comprar porque eu quero, eu vou fazer essa compra a partir de um lugar consciente e não porque me foi impingido. Portanto, eu acredito que se todos nós, enquanto seres humanos, dermos esse passo, não há como o mundo não se tornar um lugar muito mais sustentável para cada um de nós, para tudo aquilo que nos rodeia, para os seres vivos que nos rodeiam, para todo o habitat. É muito interessante esta partilha, porque há pouco estávamos a falar disto, que a sustentabilidade implica mudança, e mudança de vida, implica ação, não é? E a Ana estava a dizer uma coisa que eu digo muitas vezes aos alunos, que é ir ao supermercado é um ato de cidadania. Porque é mesmo, porque é nas nossas ações diárias, nos nossos comportamentos que nós mudamos efetivamente e que fazemos a diferença. E fazemos a diferença para nós, como estava a Ana a dizer, e fazemos a diferença para os outros, ainda que não tenhamos consciência do impacto que temos nos outros, porque temos. E é exatamente o que a Ana estava a dizer. Se vou comprar um chocolate, o meu impacto não é no momento que eu compro o chocolate, está associado ao ciclo de vida todo do chocolate, não é? Que vai até à extração do cacau, se for preciso. E é muito interessante esta partilha, no sentido que não, eu estava insatisfeita, e eu tive que mudar, eu senti necessidade de mudar. E, na verdade, nós também vivemos todos nesta sociedade que é altamente consumista, que é profundamente desigual, e estamos todos à procura de alguma coisa, de facto. Parece que não somos suficientes, parece que nunca está bem. Eu vou pegar aqui nas palavras da Ana, porque eu acho que são muito interessantes e permitem-nos fazer esta ponte. Que de facto a educação é muito importante e todos que estamos aqui somos de alguma forma educadores, uns num contexto, outros noutro, mas assumimos o nosso papel de educadores, promotores, digamos, de sustentabilidade, se podemos dizer assim, mas quando estamos a pensar este exercício de educar, eu questiono-me sempre se o acesso à informação é suficiente, se a educação, que é importante, de facto é suficiente. Porque, por si só, eu não consigo garantir que a educação de outros lhes faça sentido
mudando o seu comportamento, ou seja, se os outros vão mudar o seu comportamento. E a sustentabilidade, na verdade, exige ação. Cada um de nós tem que agir, tem que intervir de alguma forma. Uma ação que seja informada, uma ação consciente, responsável e solidária. Uma ação de cada um de nós pelos outros também e para os outros. E para mim, esta ação responsável, consciente, solidária, para mim isso é cidadania, é exercer cidadania. E Morin, a este propósito, fala de um conceito muito interessante, que é o conceito de cidadania de dimensão planetária, que é uma cidadania mais humanista, uma cidadania para o outro, pelo outro, com o outro. E eu penso que agora, neste momento, é só isso que faz sentido, é nós pensarmos que somos uma espécie, mas que temos que estar juntos se queremos, de facto, sobreviver ao momento em que estamos a viver. Por isso, talvez agora mudar um bocadinho e falarmos um bocadinho de cidadania. E Ana Isabel, pensando no que estivemos a falar até agora, não é? No contexto planetário atual, na importância da educação para promover cidadania e para promover sustentabilidade consequentemente, na ideia da sustentabilidade como mudança e como ação e como qualidade, que há pouco estava a falar, de que cidadania é que nós precisamos agora para fazer face ao contexto em que vivemos? Pensei em algo que é, por exemplo, de facto, a Ana disse algo que me parece positivo e que nós todos temos que seguir. Mas pensando a nível macro, sim, se pensarmos que reduzimos, desde pela primeira vez em 2020, o número de pessoas a viver na pobreza aumentou e, portanto, nós temos aqui um problema que tem a ver com a distribuição da riqueza. Antes de tudo mais, ou seja, aumentámos em 5 milhões de 2000 os relatórios são feitos anualmente, num ano aumentámos 5 milhões o número de pessoas a viver na pobreza. E, portanto, antes da educação para a sustentabilidade, ou eu penso, não é antes, é a educação para a sustentabilidade tem que ser uma educação para a solidariedade, para a distribuição da riqueza. Não podemos continuar a assistir a aumento de riqueza numa percentagem reduzida das pessoas e de países e a diminuição dessa riqueza e o aumento da pobreza em outros. Ninguém com fome se vai preocupar com a sustentabilidade do ambiente, nem com a relação com os outros, está preocupado com a sua sobrevivência e bem. Portanto, eu penso que tudo isto está ligado a modelos económicos e sociais assentes no capitalismo, vamos dizê-lo, e temos que alterar em muito a nossa forma de organização social. Porque é isso e é esse excesso, porque, por exemplo, para que é que servem os centros comerciais, para que é que servem as marcas? Para alguém ganhar dinheiro com isso. E, portanto, nós temos que pensar que tudo isto está ligado e que nenhuma ação a nível macro ou meso sobre esta questão é fácil de tomar, é complexa e esta questão da complexidade tem que ser trazida aos contextos educativos, à discussão pública. Tudo isto está interligado e a mim preocupa-me fundamentalmente a sustentabilidade do planeta e da nossa espécie e de tudo, mas preocupa-me a falta de condições, muitas vezes, para intervirmos aqui, quando as pessoas, também ontem soubemos que aqueles que ganham o ordenado mínimo pela primeira vez deixem o seu poder de compra e, portanto, não vão conseguir pagar a renda da casa, não vão conseguir pagar uma série de produtos essenciais. Penso que tudo isto está ligado, aquilo que a Ana disse é muito importante, ao nível individual, de exemplos de percursos individuais que nós podemos traçar, mas temos que ir mais longe e pensar que há uma luta contra esta distribuição da riqueza pelas condições básicas. O índice de desenvolvimento humano diminuiu e isto significa o acesso à educação, o acesso à saúde e nós estamos a assistir a isso e por isso a minha grande preocupação é o investimento na educação.
e nós estamos a assistir a uma falta de professores e educadores um pouco por todo lado. Aqui assistimos, claro, todos nós sabemos, a falta de professores em áreas fundamentais, mas também nos países em desenvolvimento, onde ninguém consegue viver sendo professor. Isso é algo que é determinante para a sociedade que vamos ter. Que sociedade é que nós vamos ter se não temos educadores e formadores preparados? Essa é uma luta, penso eu, que temos que travar e temos que continuar a lutar pela formação inicial contínua, porque a formação inicial, mesmo que trate destes assuntos, ela é feita em momentos em que muitas vezes o futuro educador ou professor não está bem consciente da sua própria missão e precisa de ser. Eu penso que estas questões são complexas, têm que ser cíclicas, o tratamento destes temas ao longo da formação e da educação, em vários momentos, no pré-escolar, no primeiro ciclo, do secundário, no superior, nos educadores e nos professores, nós próprios, revisitar tudo isto. E, portanto, uma característica fundamental dos educadores e professores é a resiliência e o acreditarem no poder da educação e no poder transformador da educação e não desistirem das ações que levam a cabo. Mas para isso têm que poder viver e poder comer, poder pagar a renda da casa e sentir-se minimamente confortáveis na profissão que estão a exercer. E eu diria até reconhecidos, Também. valorizados. Sim, porque é muito difícil ser professor. Eu vim agora de São Tomé, da Ilha do Príncipe. Não fui à Ilha do Príncipe, estive só em São Tomé, e a Ilha do Príncipe tem um problema muito grande de retenção de docentes. E, portanto, em áreas-chave, como a língua portuguesa ou a matemática, eles não conseguem ter professores. E têm professores durante alguns meses e o professor desiste. E o professor desiste porque é mal pago, porque não tem casa, porque não tem acesso à internet, as formações são por aí e, com muito boa vontade, ao fim de algum tempo, tem que se vir embora. Porque há um avião por dia que avaria e ele já não consegue sair do Príncipe. E, portanto, é um problema. E é um problema do sistema educativo deles, mas é um problema com que nos confrontamos em vários locais do planeta e também nos países desenvolvidos, como estamos a ver. Isto é, dizia um aluno meu na pós-graduação e que já é professor, se vamos agora aceitar aqueles que não são bons nas outras áreas, não é? Como professores, que professores é que nós vamos ter e que motivação é que têm esses profissionais para ser professores? A educação para a sustentabilidade depende dos educadores, dos professores, dos pais, claro, da família e das outras organizações, mas a escola é fundamental mais do que nunca. A escola tem que ser uma instituição que educa para a sustentabilidade, acima de tudo. Sim, e esta ideia é muito importante, de que a escola, contexto, a escola física é absolutamente essencial. Os professores têm um papel determinante também na educação para a sustentabilidade e José, em contexto escolar real, no dia-a-dia, não é? Em que os professores têm todos estes desafios e outros que aqui a Ana não falou, que é de facto difícil ser professor, é uma profissão muito, muito exigente. Como é que se consegue ultrapassar todas estas questões e fazer projetos, promover ações com a qualidade que eu tenho a sorte de conhecer, porque tive a oportunidade de trabalhar com professores dos seus agrupamentos, mas projetos de intervenção efetiva com alunos que vão desde o primeiro ciclo até o secundário, do pré-escolar, ainda tínhamos um com o pré-escolar, peço desculpa. Mas como é que se consegue de facto fazer projetos que são projetos inovadores, que exigem recursos educativos que não existem e, portanto, têm que ser ou procurados ou criados pelos próprios professores, que o fazem em contexto de formação e que ainda envolvem os alunos em tudo isto? É complicado pelas várias razões e há uma que é a razão suprema. É que nós estamos na educação básica e secundária, temos uma meta que é o final desses ciclos, ou do ciclo do ensino secundário. E esse final de ciclo vai ser, em muitos casos, traduzido por um número esse que faz com que o detentor desse número
possa ir para ali ou para além. Ou seja, tem uma classificação e essa classificação é fundamental para o seu acesso ao ensino superior. Estamos na continuação de estudos, porque para os alunos que, por exemplo, sigam vias mais profissionalizantes, tem muito a ver, muitas vezes o acesso ao mercado de trabalho tem a ver com a oferta. Eu penso que neste momento a procura, mais do que a oferta, a procura é bastante grande e, portanto, normalmente eles têm a saída, mas no caso dos alunos que vão para o ensino superior, a nota é fundamental. Aliás, ainda ontem, era notícia no Jornal Público, eu falo do Público que vi, foi o jornal que li, numa determinada universidade, por acaso privada, um aluno que entra com uma nota inferior a outros que foram excluídos. Porquê? Porque temos a sagração da classificação. E isto é muito complicado para trabalhar muitas vezes nestes projetos. Porquê? Porque eu falo com muitos professores e isso vê-se os professores do primeiro ciclo, os educadores, os professores do segundo ciclo, até os do terceiro ciclo, aderem muitas vezes a este tipo de projetos, envolvem-se neste tipo de projetos, são proativos neste tipo de projetos e não estamos a falar apenas nos da área da sustentabilidade, estamos a falar em projetos de cidadania, em projetos de preservação do património, seja ele material ou imaterial, que no fundo batem todos na sustentabilidade. Mas quando passamos ao degrau seguinte, diziam-me assim, sim senhor, isto é muito bonito, mas eu tenho que preparar os alunos para um exame. E a espada do exame, daquela resposta àquelas questões objetivas que ali estão, é uma espada muito poderosa sobre a cabeça dos profissionais da educação. E isso faz com que, muitas vezes, haja o desligar e parece que entramos num outro mundo. Porque os professores não estão envolvidos. Ou há lideranças muito fortes, que também há casos desses, em que temos lideranças fortes que dizem este projeto é estratégico para a nossa escola, para o nosso agrupamento, e então toda a gente se envolve, ou então temos problemas de adesão. Porquê? Porque os professores naturalmente vão se defender, porque imaginem que eu dedico-me aos projetos com os meus alunos e por isso não tenho tempo para explorar determinados conteúdos que depois vão ser sujeitos a uma prova de exame, os meus alunos vão mal preparados, e eu ponho entre aspas, para o exame, obtêm classificações piores que os outros e então eu acabo por ser um mau professor. E as pessoas tentam, os colegas, os docentes, tentam proteger-se. E isso faz com que eles se afastem desse tipo de projetos. Portanto, eu só vejo como única solução separar as águas. E, portanto, se as águas forem separadas, eu penso que se tornará possível aos professores envolverem-se mais em projetos que efetivamente eduquem e que possam vir a ter num futuro mais ou menos próximo, não é futuro imediato, porque estas coisas levam o seu tempo, possam vir a ter efeitos que depois a sociedade, toda a sociedade vai beneficiar. Sim, também ainda estamos muito focados nas notas, não é? E as notas dos alunos, os rankings das escolas, os acessos às universidades, não é? Por muito que, por exemplo, a tutela desvalorize o ranking, a sociedade valoriza. Aliás, voltando à polémica que eu referi há bocadinho, eu, na caixa de comentários do jornal, eu vi uma série de comentários que vão nesse sentido, quer dizer... E eu digo, continuamos a pensar que aquela nota de exame é fundamental. Eu vou-vos dar o meu exemplo. Eu no curso geral do liceu, porque eu ainda fiz liceu, estive na transição entre o liceu, foi na minha altura que no final passou a escola secundária, mas o meu diploma de 7º ano é do Liceu Nacional Ferreira de Castro. Eu era um mau aluno em inglês, um miúdo, num ambiente rural, não via muita importância na aprendizagem de inglês. E, portanto, aquilo era uma disciplina para a qual eu não me esforçava muito e, portanto, tinha como consequência umas classificações menos simpáticas. E naquela altura,
estamos a falar nos anos 70, eu precisava ter, no final dos 3 períodos, a classificação de, no mínimo, tinha que ter 29 valores no somatório dos 3 períodos. E, no 5º ano, eu não tinha essa nota. E a professora de inglês dizia que não me dava, porque eu não era aluno merecedor de ter um somatório de 29 valores. E, portanto, deixou essa responsabilidade ao conselho de turma, que, felizmente, atendendo às minhas classificações nas outras disciplinas, mesmo da secção de letras, mas sobretudo às disciplinas da secção de ciências, porque o ensino inicial estava dividido nessas 2 secções, decidiram que eu passaria e atribuíram uma nota para eu poder, passar, não ia já dispensava de exame, porque na altura havia exames, e portanto eu seguia a minha vida, porque se eu tivesse de ir a exame em inglês, eu ia chegar lá e pronto. E eu hoje pergunto, eu sou menos profissionalmente e cidadão, mas profissionalmente porque tive essa situação, ou muitas vezes nós no início marcamos um aluno com a classificação que lhe atribuímos, sim, que quando no futuro, passado uns anos, vamos ver, não, afinal aquele aluno teve. Há um escritor português, que é o oriundo lá do Conselho de Oliveira das Meias. Por acaso eu tive acesso, enquanto elemento da direção, naqueles cargos de direção que eu tive acesso um dia ao processo dele, não sei por que motivo, e vi que no primeiro ano do ciclo preparatório, a português, ele teve negativa. E depois concluiu no ciclo preparatório com a nota mínima, portanto, eram os 10 valores. Hoje é professor de literatura portuguesa e é um dos grandes escritores portugueses. Sim, isso haveria aqui toda uma outra discussão, exatamente. que também é bastante polémica. Exatamente. E o que é que se valoriza no sistema educativo, como é que é visto externamente pela sociedade civil, os rankings também têm muito a ver com esta procura dos filhos para as melhores escolas, os melhores colégios, o melhor acesso. E aquilo que se dizia há bocado das prateleiras do supermercado, sim, é evidente, sim. É claro, a mesma, claro que sim, é claro que sim. A lógica aquela é a escola mesma. não, tem que ser naquela, aquela é que é boa. Sim, a lógica é a mesma, é verdade. O que também nos podia trazer aqui a discussão, as questões do que é que efetivamente nós estamos a valorizar quando estamos a avaliar, e se avaliamos o conteúdo ou se avaliamos a competência, e depois podíamos falar de todas estas questões e também passar aqui um bocadinho à questão da sustentabilidade, que é também o que estávamos a falar há pouco, que é, eu posso ter o conhecimento, mas não exercer, não é, o meu comportamento de acordo com o conhecimento que eu tenho, fazer outras escolhas, na verdade, este passar da informação, do conhecimento à ação, muitas vezes é difícil e nós não conseguimos perceber muito bem como é que motivamos o outro a mudar o seu comportamento. A informação não é suficiente, a educação não é suficiente. A Ana há pouco falou de um aspecto muito importante que tinha a ver com isto, partilhou como é que na sua vida mudou comportamentos, mudou de vida, na verdade, e mudou o comportamento. Mas como é que nós podemos fazer o outro, não é perceber, porque eu acho que perceber as pessoas percebem, mas que o meu comportamento cotidiano, as minhas escolhas diárias têm um impacto que é tão alargado que nem se restringe ao local onde eu estou e muito menos ao tempo em que eu vivo. Ou seja, como é que podemos dar ao outro a compreensão do poder que tem, que isto é um poder, de mudar a vida, a sua própria vida, mas também a vida do outro, e até de outros que não conhece, ou até de outros que ainda não nasceram. Como é que se pode fazer isto? Como é que se leva ao outro? E como é que o mobilizamos neste sentido? Acima de tudo, eu acho que é pelo exemplo. Às vezes as pessoas mandam mensagens e perguntam, Ana, pronto, já sei que são pessoas que me acompanham, não é? E que têm este estilo de vida mais sustentável, e depois dizem assim, Ana, como é que eu convenço o meu marido? Ou como é que eu convenço os meus filhos? E a primeira coisa que eu digo é não convences. Essa é a pior forma que nós temos de fazer, ou seja, eu vejo muito isso também pela questão do vegetarianismo. Já sou vegetariana há quase 20 anos e às vezes tenho esta dificuldade de me relacionar muito com a comunidade vegetariana e vegan, porque há muito esta coisa de o meu estilo de vida que é o melhor
e tu tens que fazer assim e não há outra forma. Ora, tenho a opinião exatamente contrária, que é, eu acho que nós devemos motivar pelo exemplo, ou seja, eu nunca vou dizer, apesar de eu falar disto, não é, na minha vida profissional e de ser uma apaixonada por estes temas, eu não estou com os meus amigos ou com a minha família sempre a falar disto, meu Deus, não é, coitados, eu ia ser uma chata, não é, muito aborrecido mesmo. Portanto, aquilo que eu tento fazer é, e muitas vezes acho que foi a Patrícia que falou disso, ou seja, muitas vezes nós nos apercebemos que até estamos a ser observados, ou seja, há alguém que está a reparar naquilo que nós estamos a fazer. E o que eu tento fazer, obviamente nem sequer penso nisso, não é? Nem sequer é automático, não é? Vou fazendo aquilo que para mim é importante no dia a dia. E as outras pessoas vão vendo e vão percebendo que a Ana está muito mais feliz, a Ana está muito mais saudável. Aliás, eu falo disso no livro, eu tinha imensos problemas de saúde antes de adotar este estilo de vida, que é não só para a alimentação, mas por estar em contacto com a natureza, fazer mais exercício físico, no fundo estar mais feliz, não é? E eu acho que as pessoas vão reparando, as pessoas que estão connosco. Portanto, vamos dar o exemplo de um professor que está sempre com os seus alunos, não um professor que é convidado e os alunos vão reparando nestas pequenas coisas, as sementes vão ficando. Eu acho é que nós às vezes temos muita pressa e achamos que falamos disto com alguém e que a pessoa vai logo colocar em prática. Por um lado, nós estamos num tempo de urgência, certo? Nós devíamos fazer as mudanças todas para ontem. Isso é aquilo que eu acredito. Mas se eu tivesse esta abordagem perante as outras pessoas, ninguém me ia ouvir. E nada ia ficar, ou seja, nem uma sementinha iria lá ficar. Portanto, a abordagem que eu tento sempre é respeitar o tempo do outro. E talvez eu conheça um aluno, que já conheci vários, que se querem tornar vegetarianos, mas neste momento ainda não conseguem, por uma série de razões. Portanto, começarem aos pouquinhos a comer uma refeição vegetariana por semana, exigirem nas escolas que exista esta opção, que por lei já deveria existir, mas eu já fui a muitas escolas onde não existe, e portanto também trazer um bocadinho, dar-lhes quase este poder, não, mas vocês podem exigir que exista esta opção, e que às vezes as pessoas não sabem, não é? Então é trazer aos poucos, por um lado, a questão do exemplo e daquilo que eu falo no dia a dia, mostrando que é fácil, porque eu acho que quando nós mostramos que é difícil, lá está, ninguém gosta de mudar. Não é? Vamos ser honestos. E portanto, quando nós mostramos que é fácil mudar, as pessoas, ok, então a Ana falou naquilo, até é fácil, se calhar até vou experimentar, e ir experimentando aos pouquinhos. E depois mostrar muito esta questão do poder individual, e eu acho que isso é muito com exemplos. Por exemplo, a Ana Isabel falou há pouco de uma questão importantíssima, não é? A questão da pobreza, a distribuição de riqueza. Se calhar eu não consigo ter um papel muito ativo nessa questão, porque não estou num cargo muito importante nesse sentido, mas enquanto consumidor eu tenho um poder muito grande, que é, eu escolho comprar local. Em vez de ir a grandes cadeias de supermercados, a grandes marcas, eu escolho comprar aquilo que é português, eu escolho ir à mercearia aqui da esquina, em que eu conheço a família, e eu sei que o meu dinheiro vai diretamente para aquela família. Eu gosto de comprar diretamente ao produtor, por exemplo, tudo que é vegetais e frutas e tudo mais, ou seja, eu sei que é para eles que eu estou a contribuir. E portanto, quando nós percebemos também que comprar é votar, nós já não vamos conseguir, acho eu, gastar o nosso dinheiro da mesma forma que gastávamos até aqui, porque nós no fundo sabemos que quando eu estou a colocar o meu dinheiro naquela empresa, eu estou a concordar com tudo o que a empresa faz, seja a forma como ela extrai os recursos da natureza, seja a forma como trata os trabalhadores da própria empresa, ou seja, todo o ciclo, não é, do produto, estou a concordar com tudo. Então acho que quando nós nos apercebemos disso, isto são sementinhas que nós vamos deixando, não é, nas escolas, nas empresas, também no local de trabalho, que eu acho que faz muita falta. Por exemplo, a nível de horas de formação, que nós sabemos que é obrigatório, não é? Que as empresas também dão formação aos colaboradores todos os anos, uma parte dessas horas deveria ser para esta área da sustentabilidade e mais do que a sustentabilidade, da cidadania, não é? O impacto que eu tenho no meu dia a dia, a forma como eu escolho deslocar-me para o trabalho, a forma como eu escolho alimentar-me, tudo isso é um grande poder individual que nós temos. E eu acho é que, não entrando aqui em teorias da conspiração, mas a forma como a sociedade consumista está montada, não é? Todo o capitalismo e tudo mais, é muito para nós trabalharmos nesta rodinha do hamster, como eu gosto de chamar, não é? E vivermos desta forma. Nós trabalhamos tanto, temos tantas coisas depois para fazer em casa que nós nem sequer temos tempo para sair da roda e ver, não é? A big picture, pensarmos qual é o meu poder, o que é que eu posso fazer, não é? Parece que nós somos engolidos pelo sistema e achamos que não temos poder nenhum. Portanto, eu acho que o facto de nós falarmos sobre isto, mostrarmos que existem, por exemplo, comunidades, e agora com o online é super fácil de encontrar um grupo, por exemplo, de Facebook, ou mesmo noutras ferramentas como Slack e tudo mais. Eu gosto muito dessa área também de informática, perceber como é que eu consigo encontrar, se calhar não tenho aqui à minha volta uma comunidade que pense como eu,
mas lá fora eu tenho, e essas pessoas vão me dar força, porque muitas vezes eu sinto-me muito sozinha. Eu lembro-me aqui há uns anos, quando fui, por exemplo, normalmente quando vou a um restaurante, o que eu costumo fazer, eu levo sempre o meu kit de talheres, claro que eu uso os talheres do restaurante, desde que eles não sejam descartáveis, mas normalmente recuso o papelzinho que querem colocar na mesa ou no tabuleiro, isso muitas vezes é uma questão de marketing simplesmente, recuso o guardanapo de papel, e quando vou sozinha, eu sei que é um bocadinho difícil para quem está sozinho ter aquela atitude de recusar, não é? E às vezes achamos que vamos ser antipáticos, mas eu lembro-me aqui há uns anos que fui com mais 3 amigas, portanto éramos 4, já se torna assim um grupo, não é? Já nos apoiamos umas às outras, e nós recusamos o papel do tabuleiro, recusamos o guardanapo e depois pedimos uma limonada, cada uma de nós pediu limonada e dissemos que queríamos sem palhinha. E depois, quando dissemos também que queríamos sem guardanapo, o funcionário ficou a olhar para nós de uma forma, eu acho que ele deve ter pensado, bem, estas senhoras vão limpar, mas é a boca à camisola. E portanto, mas isto dá-nos um poder muito grande, ou seja, se calhar se fosse só uma pessoa, o funcionário vinha ainda a insistir e trazer na mesma, porque eu sei que também são formados nesse sentido, não é? De atenderem melhor o cliente e têm que fornecer uma série de coisas, mas eu acho que há este poder de também se formos a um supermercado em grupo e recusarmos uma série de coisas, já olham para nós de uma outra forma, e no fundo é isto que vai trazer, eu acho que, inspiração para que as outras pessoas à nossa volta queiram fazer o mesmo e também se sintam, eu falo disto no livro e gosto muito de trazer isto às escolas, é quase como se nós vestíssemos uma capa de ativista, de super-homem ativista, imaginária, porque todas as ações que nós temos no nosso dia-a-dia, nós podemos ser um super-herói com as ações que temos. Eu tenho um livro muito interessante que eu costumo levar para as escolas, que fala precisamente sobre isto, como é que nós podemos ser um super-herói do ativismo, não é? Do ativismo pelo ambiente, e o livro é muito interessante porque tem dicas muito práticas de coisas que nós conseguimos fazer em casa, com os pais e coisas nas escolas, que nós às vezes achamos são ações tão pequeninas, tão insignificantes que isto não vai ter poder nenhum, e de facto tem um poder grande, não só porque se eu fizer todos os dias isto tudo somado ao final do ano vai ser gigante, mas também porque eu inspiro os meus colegas e os meus pais também a fazer diferente, e então eu acho que esta cadeia pequenina, em vez de ser um ciclo vicioso, um ciclo virtuoso, que mais cedo ou mais tarde vai gerar os seus frutos, não há como não gerar. Sim, sim. Acho delicioso o ciclo virtuoso, acho que é muito engraçado. E dizer-lhe também que há pouco, quando estava a falar de que eu escolho determinado produto de uma determinada marca, eu estou a concordar. E sim, e mais do que concordar, estamos também a ser responsáveis, não é? Porque somos responsáveis por toda a cadeia de tudo o que compramos e, portanto, não só concordamos, às vezes conscientemente, se nós falássemos e refletíssemos de forma racional sobre as escolhas, nós provavelmente não concordaríamos, isso é evidente. Quando eu falo com os alunos, eles não concordam, na verdade, mas se calhar a minha ação individual não faz diferença, eu sozinho não faço a diferença. Portanto, esse ciclo virtuoso eu vou usar, vou roubar-lhe aqui a ideia, porque achei realmente que é uma imagem interessante, não é? Não do ciclo vicioso, mas do ciclo virtuoso, e dizer que nós, consumidores, temos poder, e temos muito poder de facto, não é? Nós fazemos as escolhas todas, nós ditamos o mercado, e, portanto, temos de facto muito poder. E sim, por vezes sentimos-nos sozinhos porque estamos contra a corrente, porque a maioria das pessoas, não é, está dentro deste tipo de dinâmica, mas sim, mas é o caminho, penso que é o caminho. Só para terminar, e eu gostava de terminar com uma nota positiva, porque por vezes falar de sustentabilidade é também um bocadinho pesado, não é? Porque falamos da insustentabilidade que nos trouxe aqui e das questões e problemáticas todas que enfrentamos, mas, mais uma vez, a mesma questão aos três, ou seja, em termos pessoais, cada um de vocês, como é que vem o futuro do planeta e da humanidade? E quais as grandes oportunidades que veem nesse futuro? Podemos começar por aqui pela Ana Isabel e depois seguirmos a Ana. Eu sou otimista, eu penso que a humanidade e as comunidades vão encontrar soluções para os problemas. E penso que as crises a que temos vindo a assistir podem também ser oportunidades. Claro que nos últimos tempos ficámos mais pessimistas com a questão do conflito da Ucrânia, mas que está perto de nós e com tudo o que daí decorre. Mas eu quero acreditar que estes movimentos que surgem cada vez mais e que a educação por si
vão ser capazes de encontrar soluções. Claro que temos que encontrar soluções, por exemplo, quando pensamos, eu não vou consumir, não vou ao centro comercial, e se o centro comercial fecha e a quantidade de pessoas fica sem emprego? Portanto, há não é fácil, é uma cadeia, há outras possibilidades, certamente, porque não precisamos de facto ter centros comerciais, temos que encontrar outras alternativas. Mas, de facto, a médio prazo as coisas são complexas, mas penso que a longo prazo acho que seremos capazes de transformar a nossa forma teremos que ser capazes de transformar a forma como vivemos, e penso que às vezes a questão do conhecimento não é o mais importante. Há muita coisa que eu não compreendo, mas que eu aceito porque percebo que outro compreende e me explica e eu tenho que aceitar. Penso que aqui as atitudes, os valores, eu penso que a educação, eu acho que o nosso sistema educativo, como disse há pouco o José Rosa, tem os instrumentos necessários, precisa de dar o salto para outra organização curricular, outra avaliação, outra forma de progressão na escola e na sociedade, mas penso que esse é um caminho. Acho que a flexibilidade curricular, a possibilidade de flexibilizarmos o currículo e de gerirmos de outra forma foi muito importante para o sistema educativo português, bem como o perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória, colocando aquilo que de facto é fundamental trabalhar, e eu penso que isso será de facto positivo e dará os seus frutos. Precisamos de continuar a cuidarmos do sistema educativo, dos nossos educadores futuros e atuais, e de continuarmos a lutar e a valorizar a educação. Obrigada. Ana, como é que vê o futuro e que oportunidades é que aí vêm? Gosto de ver o futuro com uns óculos cor-de-rosa ou uns óculos verdes, se pudermos adaptar aqui à questão da sustentabilidade. E acredito que nunca como antes se falou tanto de sustentabilidade e, portanto, mesmo as marcas, aliás, as marcas começaram a produzir, mesmo as marcas de fast fashion, não é? Começaram a produzir linhas mais sustentáveis, com algodão orgânico e tudo mais. Claro que poderá ser greenwashing, claro que sim, mas de qualquer das formas isso mostra-nos o poder individual, porque isso partiu do consumidor, não partiu das marcas. As marcas começaram a fazê-lo porque os consumidores começaram a procurar e a exigir. Portanto, eu acho que, aproveitando esta onda que toda a gente está a falar neste assunto, acho que isso é muito bom para promover a educação e a formação de uma forma geral, mesmo não sendo de forma formal, mas na internet, e hoje em dia toda a gente tem acesso, não é, mais facilitado, isso acaba por ajudar bastante, não é? Trazer a conversa para cima da mesa, eu acho que isso é fundamental para depois percebermos como é que na prática nós conseguimos fazer alguma coisa, não é? Arregaçar as mangas e começar. O poder da educação é gigante e eu continuo a acreditar sempre, para mim é fundamental, aliás, pelo meu próprio percurso, por aquilo que eu vejo à minha volta, portanto acredito que quanto mais pessoas, seja professores, ou seja de uma forma formal ou informal, mesmo os pais e todas as pessoas que contactam com os jovens e com as crianças, quanto mais souberem sobre estes temas, mais irão contribuir. Acima de tudo, o poder individual também, portanto, depois esta educação, esta formação vai se refletir exatamente no poder individual, não é? O conhecimento é poder, e a partir do momento em que eu tenho conhecimento de uma situação, eu já não consigo ignorar, já não consigo fechar os olhos e dizer não estou a ver, portanto, eu vou ter que agir. Eu acredito que há um desafio grande nas escolas, eu noto muito isso em relação, por exemplo, à altura em que eu era adolescente, eu vejo muito isso, os jovens hoje manifestam-se muito pouco, parece que concordam com tudo, na verdade não concordam, como foi dito aqui, mas depois na prática não mostram isso, portanto dizem, não concordo, mas depois não fazem nada, e eu acho que na minha altura pelo menos, eu estava sempre em manifestações, sempre, de uma forma muito pacífica, e é assim que eu ainda hoje acredito que faz sentido, mas quero puxar isso nos jovens também, sempre vou às escolas, essa questão do espírito crítico é fundamental. Há uma história que às vezes gosto de partilhar, vou partilhar muito rapidamente, que tem a ver com, havia um senhor que passava todas as manhãs numa casa, estavam dois senhores assim mais velhos, um senhor e um casal, ela estava a tricotar, ele a ler o jornal, e estava um cão deles, estava sentado em cima de um prego, e o senhor que passava a correr ouvia sempre o cão a ganir, e ele passava e ficava muito incomodado com aquilo, mas não dizia nada, e depois disse assim, ok, no dia a seguir, se o cão continuar a ganir, eu vou dizer alguma coisa. Então assim foi, o cão estava a ganir muito alto, e o senhor perguntou, minha senhora, então mas não vê que o seu cãozinho está aí a ganir?
E ela sabe o que é que se passa? É que o meu cão está em cima de um prego. Está em cima de um prego? Então, mas a senhora não faz nada. É que acontece o seguinte, o prego dói, mas ainda não dói o suficiente para ele se levantar. E, portanto, às vezes esta questão de parece que nós temos, não é? Tem que ser uma coisa que nos magoa mesmo para nós agirmos. E eu acho que enquanto educadores e formadores cabe-nos muito quase que trazer o futuro para o presente e mostrar o que é que vai efetivamente acontecer. Porque como ainda não está a acontecer, nós achamos, não, eu ainda tenho tempo. Eu não preciso tomar já medidas, não é? Eu abro a torneira e tenho água, se eu quiser deixar a torneira aberta todo dia, eu tenho sempre água, então não há ainda esta urgência em, por exemplo, poupar água e acho que o nosso papel é muito passar essa mensagem, até mesmo como pais, como tios, trazer estas conversas para cima da mesa e mostrar que de facto nós temos a capacidade de mudar o mundo. Só para terminar, eu queria terminar a frase com a frase de um escritor, o Hemingway, que eu gosto imenso, e que diz: o planeta é um lugar bom e pelo qual vale a pena lutar. E portanto, no fundo é esta parte de também trazer o amor à natureza, porque nós defendemos aquilo que amamos e, portanto, se nós trouxermos este amor à natureza para junto das nossas crianças e dos jovens, não há como não defender a natureza. Obrigada, Ana. Muito obrigada. José, o futuro. Eu também sou um otimista por natureza, porque eu sou, e, portanto, acho que temos todos, a sociedade, temos a capacidade de nos adaptarmos às novas situações. É evidente que neste momento pensamos, bom, mas nós temos aqui às portas da Europa Ocidental uma guerra, e eu olho para a história do século XX e pergunto, ok, digam-me lá um período em que ou num lugar ou noutro não houve uma guerra, para além das grandes guerras, estivemos sempre em guerra, faz parte da natureza humana. Portanto, eu espero, é evidente que não se faça nada que seja irreversível, mas nós somos capazes de nos adaptar e vamos adaptando. Ainda ontem li um artigo, e termino por aqui, num jornal que eu leio online, que tem a ver com automóveis e motos clássicas, sobre automóveis elétricos com mais de 100 anos. Portanto, nós fomos capazes de retomar alguma coisa que, por influência, por força das petrolíferas, dos grandes produtores, e portanto aquilo que se dizia há bocado, da importância das máquinas que nos fazem comprar os produtos, praticamente desapareceram, e que, por força das circunstâncias que estamos a viver, cada vez são mais. Aliás, nós andamos na rua e cada vez vemos mais automóveis movidos a eletricidade. É evidente que temos que pensar de qual a forma, como é que essa eletricidade é produzida, mas a verdade é que isso está a acontecer e, portanto, estamos a dar esse passo, portanto, em prol de uma sustentabilidade. Posso-vos dizer, e termino mesmo por aqui, que um grupo empresarial do Oliveira das Meias está a trabalhar com universidades na produção de baterias de sódio, ao contrário das baterias de lítio. E o sódio é obtido uma matéria-prima que nós temos em muita abundância, que é a água do mar e o sal. Portanto, vejo isso com futuro. É evidente que aqui o conhecimento, por um lado a informação, mas sobretudo o conhecimento, porque são coisas diferentes, o conhecimento vai ajudar a que possamos resolver problemas e vamos continuar, enquanto espécie, à procura das melhores soluções e a viver o melhor possível, tentando fazer aquilo que a Ana Isabel há bocado referiu, que é preciso tornar mais iguais, e mais iguais não é abaixando os níveis, mas sim subindo o nível das pessoas para que todos tenham um mínimo que lhes permita viver com dignidade. Porque esse é o grande problema, porque se eu tiver fome não estou particularmente interessado em se causo poluição, se deixo de causar poluição, se eu tenho fome eu procuro satisfazer essa fome. Claro, não estou preocupado com a minha pegada ou com o meu impacto, né? Exatamente, estou focada em sobreviver. A mim resta-me agradecer a vossa presença, o terem comigo
estado aqui a refletir sobre as questões da sustentabilidade e também a vossa generosidade, porque as questões levam às vossas reflexões e o que vocês partilharam foram, de facto, as vossas reflexões sobre estas questões e o terminar com uma nota positiva também. Muito obrigada por isso. Eu penso que é importante, quando se fala de sustentabilidade, terminar com esta nota positiva de esperança de um futuro que há de ser melhor para todos. Por fim, eu vou deixar aqui algumas sugestões de leitura para quem quiser aprofundar o tema da sustentabilidade e vou começar exatamente pelo livro que já falámos hoje, o livro da Ana Milhazes, Vida Lixo Zero, Aprenda a Viver de Forma Mais Simples, Sustentável e Feliz, que tem um pouco a ver com o que a Ana também já falou. Neste livro inspirador e partindo do seu próprio exemplo, Ana Milhazes mostra-nos como podemos ser mais felizes com menos e dá-nos dicas para facilitar e transformar a nossa vida, do consumo sustentável à tecnologia, passando pelos meios de transporte, pela organização e limpeza da casa, pela higiene, o desperdício zero na cozinha e a economia de partilha. A autora aborda ainda os desafios sociais, os mitos em torno da sustentabilidade e partilha algumas ideias para o futuro. 101 Vozes pela Sustentabilidade por um Desenvolvimento Responsável, de Ana Maria Simões, Rui Vinhas da Silva e João Crespo de Carvalho, como coordenadores do livro, inicia-se com uma nota de António Guterres que diz: juntos podemos pôr as pessoas e o planeta em primeiro lugar. E nesta frase, o secretário-geral das Nações Unidas resume a razão do livro 101 Vozes pela Sustentabilidade, que reúne a opinião de uma centena de autores dos mais variados setores da sociedade civil, empenhados em assegurar o desenvolvimento responsável em cada uma das suas organizações, a bem das pessoas, dos países e do planeta. Entre estas 101 vozes pela sustentabilidade estão empresários, académicos, especialistas em energia, ativistas, empreendedores, investigadores, artistas plásticos, banqueiros e arquitetos que assumiram o desafio e o compromisso para com a sustentabilidade. Um outro livro interessante, Sustentabilidade, primeiro grande inquérito em Portugal, de Luísa Schmidt, Mónica Truninger, João Guerra e Pedro Presta. É um livro que resulta de um primeiro grande inquérito realizado à escala nacional sobre o tema da sustentabilidade. As rupturas ambientais e sociais resultantes do modelo de crescimento económico prevalecem, têm-se feito sentir de forma progressiva em todo o mundo nos últimos anos. Nunca os valores da sustentabilidade foram tão decisivos e nunca estiveram em situação tão crítica como agora. O livro leva-nos a conhecer modos de vida e hábitos de consumo dos portugueses, identificando áreas onde se tornam prioritárias ações de informação, sensibilização e mobilização, e fornecendo pistas para definir estratégias de atuação no sentido de um desenvolvimento sustentável assente numa relação mais equilibrada entre sociedade e natureza. Por fim, de olhos postos no amanhã, valorizar o bem-estar, a resiliência e a sustentabilidade no século XXI, Éloi Laurent. Neste livro, o autor defende que precisamos de abandonar a utilização de indicadores como o crescimento do PIB e, em vez desses, adotar outros como o bem-estar, a resiliência e a sustentabilidade. Pois, ao fazê-lo, os países serão capazes de mudar o seu foco num crescimento infinito e irrealista, passando a dar mais importância à justiça social e à qualidade de vida dos cidadãos. Muito obrigada, novamente, por estarem connosco neste Educação à Escuta e espero que continuem a acompanhar outros episódios desta rubrica.